dia, irmãos. Irmãos, no último estudo que fizemos sobre Atos 16, nós paramos no trecho de Atos 16, 19 a 24. Nós falamos sobre 3 etapas no processo de hostilização dos crentes. Esse era o título da nossa exposição, 3 etapas no processo de hostilização dos crentes. E nós estudamos então esse trecho, falamos que a primeira etapa consiste da formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Nós temos como pano de fundo, como base para essa afirmação, a história do apóstolo Paulo e Silas em Filipos, em que eles são acusados de trazer transtornos à cidade. Isso por parte dos donos de uma escrava que fazia adivinhações, movida por um espírito maligno. E como o apóstolo Paulo expulsou esse espírito maligno, aquela moça não podia mais fazer adivinhações. E por causa disso, então, o lucro daqueles homens cessou. Eles então acusaram os missionários de transtornarem, de trazerem confusão para a cidade, quando na realidade a causa da denúncia era outra. Eles estavam incomodados com o fato dos seus lucros terem cessado. Então, com base nisso, nós dissemos que no processo de hostilização dos crentes, o que ocorre eventualmente, geralmente, comumente, é a formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Então dizem, olha, nós somos contra os crentes por este motivo, mas na realidade os motivos são outros. São motivos egoístas, são motivos perversos, são motivos imorais, e nós falamos sobre isso naquela ocasião. A segunda etapa no processo de hostilização dos crentes é a propagação do ódio entre as autoridades e o povo em geral. Esse é um item que nós verificamos até os dias de hoje. Nós percebemos isso, que o objetivo é criar uma mentalidade. O objetivo é criar um ambiente em que os valores cristãos, os ensinamentos cristãos, as bases do cristianismo são tidas como más e até criminosas. Então surge um processo de conscientização, de tentativa de convencimento dos juízes e da sociedade de que essas coisas são más. E evidentemente, os juízes, como aconteceu aqui na história, são impulsionados pelos desejos sociais, pelos clamores populares, e isso influencia nas suas sentenças. E vemos que foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa história. Os juízes ordenaram que os missionários fossem terrivelmente açoitados com varas e presos. E por último, os versículos 23 e 24, nós não vimos, eu quero mostrar para os irmãos rapidinho esses 2 versículos. Na última etapa do processo de hostilização dos crentes, há a exacerbação, ou seja, o exagero do castigo contra os expoentes da fé. Os expoentes da fé são tratados como os piores criminosos, as pessoas mais perigosas que há na terra, quando na realidade eles não representam perigo absolutamente nenhum, nada. É exatamente o oposto. É com eles que está uma mensagem que traz bem à sociedade. É com eles que está uma mensagem de libertação de males terríveis, de males sociais terríveis. Mas eles são tratados de forma exacerbada como criminosos da pior espécie. Veja então, em Atos capítulo 16, vejam a base para isso nos versículos 23 e 24. O texto diz assim, Atos 16, 23 e 24, fala assim: E depois de lhes darem muitos açoites,
os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Vejam o agravamento desse castigo, como é algo pesado demais para quem não fez nada. Eles são terrivelmente açoitados e são lançados no cárcere, sem que representem qualquer ameaça. E no versículo 24, nós percebemos que o carcereiro levou isso muito a sério. Vejam a descrição que é feita no versículo 24 do que aconteceu com eles. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. O que significa isso? Certamente, o que nós temos aqui é a descrição da parte mais profunda daquela masmorra. Era uma masmorra, mas lançaram os missionários na parte mais profunda daquela masmorra, a parte mais insalubre e mais ao fundo daquele terrível buraco que era aquela prisão. Então, algo extremamente severo. Foram colocados ali ao fundo da prisão, na pior parte do cárcere, e vejam o que vem a seguir. E lhes prendeu os pés no tronco. Isso, irmãos, era uma verdadeira tortura. Esse tronco, essa imensa barra de madeira, ficava presa a uma parede, e eles colocavam então os pés ali e eram presos ali. E isso impedia que eles pudessem se mover, mudar de posição. Isso gerava dores terríveis ao longo das horas, além de promover também, de fazer com que surgissem cãibras nos prisioneiros. Então eram medidas de uma severidade assustadora e algo desnecessário. Mas nós percebemos esse tipo de tratamento sendo dispensado aqui aos pregadores do Evangelho. Eu fiz uma observação aqui, importante, porque nós não podemos, olhando para as Escrituras, nós não podemos achar que essas coisas ficaram para trás, que nós estamos, como crentes que somos, que nós estamos absolutamente protegidos disso, porque o ser humano hoje tem uma outra mentalidade. Nós ouvimos tanto falar sobre a ideia de você ser indulgente, paciente, tolerante. Esses conceitos todos, especialmente o conceito de tolerância, é aplicado a tudo, menos ao cristianismo. Então lembrem-se disso. Nós estamos pisando em terreno inimigo aqui. O mundo nos odeia. Nós temos que nos familiarizar com essa ideia. Nós não odiamos o mundo, não. Nós condenamos o mundo em suas práticas, em seus valores, em seus discursos. E temos que fazer isso. E fazemos isso por fidelidade ao nosso rei, que ordena que o façamos. Mas nós não odiamos o mundo. Por outro lado, por causa da nossa mensagem vivida e proclamada, o mundo nos odeia. E esse ódio, irmãos, não deve ser considerado algo pequeno, algo que não pode tomar proporções assustadoras. Esse ódio pode sim hoje, em meio a todos esses discursos bonitinhos de tolerância, esse ódio pode tomar contornos extremamente cruéis e até assassinos. A palavra de Deus mostra que isso é possível. A palavra de Deus mostra que é possível, sim, os crentes serem hostilizados de modo exacerbado por não terem feito nada, apenas proclamado a verdade e feito bem. E isso deve nos alertar, temos que ficar atentos para isso. Eu fiz um pequeno parágrafozinho aqui, que diz assim: isso tudo mostra até onde os inimigos do cristianismo estão dispostos a ir na sua luta contra a fé. E sempre foi assim, sempre. Os inimigos da fé estão dispostos a ir longe nas suas medidas contra os crentes.
Não se deixe enganar por sorrisinhos, não se deixe enganar por discursos de tolerância. Essa tolerância não se aplica ao cristianismo. Agora, é interessante observar um lado positivo disso tudo. E eu coloco aqui nesse parágrafo, que diz assim: o curioso, porém, é notar que tudo isso redunda em crescimento ainda maior do cristianismo. É importante nós não perdermos de vista que essa história que estamos estudando não é, a rigor, a história da perseguição da fé. A história que estamos estudando é a história da expansão da fé. A perseguição da fé é como que um instrumento da perspectiva divina para a expansão da fé. A fé se expande na medida que é perseguida. Esse é um fenômeno curioso demais. A fé cristã, ela tem um resultado diverso daquele pretendido por seus algozes. Os algozes do cristianismo tentam reprimir o avanço do evangelho por meio das suas medidas violentas. Mas o que nós percebemos na história, e mesmo os inimigos da fé perceberam ao longo da história, é que essas perseguições, na realidade, promovem ainda mais a fé. Fazem com que a fé se espalhe ainda mais. É uma espécie de ironia que existe na história do cristianismo. Quanto mais o cristianismo é perseguido, mais ele se expande. Isso aconteceu já no comecinho do livro de Atos. Quando houve uma terrível perseguição contra os crentes de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém e foram para outras regiões, e chegaram até Antioquia da Síria. E por causa dessa perseguição, eles se espalharam por várias partes daquela região, por vários lugares ali, nas proximidades ali, circunvizinhas, espalhando o evangelho, levando o evangelho a outras regiões. Então, esse é um fator interessante, e é isso que temos aqui. O autor do livro de Atos, Lucas, ele não quer, o objetivo dele não é mostrar o sofrimento dos cristãos, ou mostrar a história da perseguição da igreja primitiva. Não. O que ele quer mostrar é como a igreja primitiva se expandiu em sua mensagem. E para isso ele mostra como inclusive a perseguição dos perversos contribuiu para isso. Continuando aqui, isso porque essas perseguições colocam os crentes em lugares onde eles jamais estariam para anunciar a fé. Quando os missionários teriam acesso ao interior da prisão onde estavam outros presos? Quando eles poderiam acessar aquele lugar terrível onde estavam ali outros presos, e conforme veremos, presos que ouvirão a mensagem da fé? Quando eles poderiam ter essa oportunidade de estar ali, testemunhando ali? Então, a perseguição faz isso, coloca os crentes em lugares inusitados, em lugares onde eles podem testemunhar, lugares que de outra forma eles jamais teriam como acessar. E, prosseguindo aqui, além disso, essas perseguições fornecem uma oportunidade de crescimento espiritual única aos missionários, que aprendem a louvá-lo e a depender dele nas situações mais difíceis, conforme veremos no próximo bloco do texto que estamos estudando, da passagem que estamos estudando. É interessante observar isso. Em meio a todos esses reveses, perseguições, injustiças, sofrimentos, os missionários, os crentes, amadurecem. Então, é como se Deus agisse de modo irônico aqui, zombeteiro até, por que não, em face dessas questões. Ele usa os maus, ele usa os perversos para promover dois valores fundamentais, essenciais: a expansão da fé, fazendo com que ela chegue a lugares onde ela jamais chegaria se não houvesse a perseguição, e o amadurecimento espiritual dos seus servos, que diante da perseguição são exercitados na esperança, na perseverança, no louvor, na gratidão em qualquer situação. Então, diante disso, nós temos que aprender com os apóstolos, conforme veremos daqui a pouco,
temos que louvar a Deus pelas perseguições. A rigor, é isso que nos sobra, louvar a Deus pelas perseguições. Eu já mencionei para os irmãos várias vezes a citação de Tertuliano de Cartago, que viveu na passagem do século II para o século III. Tertuliano de Cartago era um teólogo africano, e ele foi uma espécie de advogado da fé. Ele se levantou com seus escritos, com muita habilidade jurídica e retórica, ele se levantou para condenar as medidas que os imperadores e os magistrados e as autoridades romanas em geral tomavam contra o cristianismo. E ele denuncia a falta de lógica jurídica para as condenações dos cristãos. Ele mostra que os processos contra os cristãos eram processos que careciam de uma base teórica, filosófica, jurídica sólida. Eram processos que corriam de tal forma que nenhum crime na história da humanidade era tratado daquela forma. E ele denuncia isso, ele mostra a racionalidade, a falta de racionalidade, de razoabilidade, de fundamentação teórica jurídica para os processos que condenavam os cristãos. E em meio aos seus escritos, ele produziu uma frase que entrou para a história da igreja, que é a famosa frase: o sangue dos mártires é semente, ele disse. Significando com isso que, na medida em que os mártires vão morrendo, eles vão se multiplicando. Quando o sangue deles cai em terra, surgem mais cristãos. Os mártires vão morrendo e o seu sangue caindo na terra produz mais cristãos. Eles vão crescendo mais e mais. Isso é algo que não é, realmente, irmãos, não é algo romantizado, não é algo bonito, não é algo poético, isso é fato. Isso é algo histórico, tanto que os próprios perseguidores do cristianismo nos primeiros séculos perceberam isso e tiveram que mudar a sua estratégia. Os imperadores, como por exemplo o imperador Décio, no terceiro século, no terceiro século, o imperador Décio, ele tomou medidas para não matar mais cristãos, porque ele percebeu que matar cristãos era um tiro pela culatra. Ele então tomou medidas para produzir não mais mártires, mas apóstatas. Então ele trabalhou para fazer com que os cristãos renunciassem à fé. Fez de tudo para que eles renunciassem à fé, mas evitando matá-los, porque sabia que matando-os, eles iriam se multiplicar. Chegou um ponto em que o império teve que se curvar e dizer: nós não podemos atacar mais esse grupo, nós temos que nos unir a eles. E foi o que fizeram, se uniram ao cristianismo. Aí sim funcionou melhor, aí sim. Quando o mundo se uniu à igreja, aí sim começou a dar certo. É impressionante isso. Quando o mundo se uniu à igreja e surgiu não mais o cristianismo, mas a cristandade, bem diferente do cristianismo, já a cristandade, aí sim, a igreja em contato com o mundo, em paz com o mundo, de mãozinhas dadas com o mundo, aí sim a igreja perdeu a sua força. Muito bem, queridos. Vamos seguir em frente e vamos ver então a sequência do texto no versículo 25, Atos 16, 25. Observem com atenção o que diz aqui o texto, porque nós temos aqui, nesse trechinho, e é importante que falemos sobre isso no primeiro domingo do ano, porque é algo que estabelece um padrão, o texto aqui diante de nós. Um padrão do homem piedoso, do crente verdadeiro, do crente maduro, piedoso, santo, sábio. Como é esse homem? Como é o homem que se define como cristão? É importante para nós dizermos isso e aprendermos isso e olharmos esse perfil dentro da Escritura. Porque nós percebemos na atualidade um sem número de evangélicos que, queridos, nós não entendemos. Nós não conseguimos compreender essas pessoas. Nós não entendemos a piedade dessas pessoas. Elas se percebem, se identificam e se apresentam como crentes, como evangélicos, como servos de Deus. Mas são pessoas, queridos, que em nada
em absolutamente nada, são diferentes do mundo lá fora. Nada. É aquele jogador de futebol que tem a vida tão promíscua quanto o pior devasso que você encontra na rua. E quando ele faz um gol, ele faz assim. Queridos, isso gera em mim um rancor tão grande, porque a ideia é o quê? Olha, Deus está do meu lado, Ele tem me abençoado, eu estou ali com Ele. E essa é a noção que é passada hoje em dia por aí. São crentes que têm uma vida suja, ou pessoas que se definem como crentes, que têm vidas imundas, emporcalhadas por todo tipo de procedimento devasso e reprovável, por uma linguagem perversa, por amizades pútridas, e se definem como evangélicos, incluindo ministros, pastores e tudo mais. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que existe uma tendência nos dias atuais de paganização de Deus. O cristianismo paganizou Deus, porque os deuses pagãos eram assim. Os deuses pagãos não se importavam com a conduta moral dos seus seguidores, absolutamente. Os deuses pagãos deixavam seus seguidores fazer o que bem entendiam e aprovavam tudo. E eles próprios, os próprios deuses pagãos, eram imorais e sujos. Na mitologia greco-romana, os deuses pagãos, queridos, se eles se transformassem em pessoas, diziam os cristãos antigos, se eles se transformassem em pessoas, seriam as pessoas para você mais evitar na terra. Diziam, olha, esses deuses do panteão greco-romano, se virassem gente, seriam pessoas que nós deveríamos evitar com todas as nossas forças. Porque na mitologia greco-romana, a conduta desses deuses era simplesmente terrível. Eles eram assassinos, eles eram adúlteros, eles eram parricidas, matricidas, eles eram pessoas que têm relações com parentes, incestuosos. Tudo, irmãos, mas tudo que não presta eles eram. Eles eram isso. E, consequentemente, seus seguidores faziam tudo isso também, até para imitá-los. Mas esses deuses eram os deuses que traziam bênçãos, traziam chuvas, colheitas, prosperidade. Eles eram assim. O que nós percebemos no cristianismo moderno é uma espécie de visão paganizada de Deus. O Deus que criaram no meio evangélico, o Deus que inventaram no meio evangélico, é um Deus que não se importa com o modo como você vive. Você quer ter 3 mulheres, quer ter a boca suja, quer viver na lama, viva. Mas Ele abençoa você. Se você vier à igreja, Ele vai fazer você ter um carro novo, uma casa melhor, um salário melhor. É um Deus pagão. É Zeus, é Apolo, é Hermes. São esses deuses. Não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, quando ele atua no coração de alguém, essa pessoa é diferente. Não é assim. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos na descrição dos homens de Deus, nós vemos um perfil específico sendo desenhado. E esse perfil aparece aqui no texto de Atos 16, nos versículos 25 a 34. Você percebe o perfil do homem de Deus. É claro, nós podemos abordar esse texto de outras perspectivas. Nós poderíamos abordar esse texto de outros ângulos, mas eu quero abordar desse ângulo. Como é o homem, como é o homem santo, como é o homem piedoso, como é o crente, nas diversas situações da vida pelas quais ele passa. Eu coloquei aqui 3 frases que resumem esse perfil. E essas 3 frases, é claro, não abrangem tudo que um crente é, claro que não. São frases que brotam do texto, e é claro que o crente ele tem outras características além dessas, e realiza outras coisas além dessas, experimenta coisas além dessas. Mas dentro do texto, a partir do texto, é possível destacar 3 realidades sobre esse homem. Então, vou pedir para que escrevam lá atrás, Atos 16, 25 a 34, é o nosso texto. E a primeira frase que encerra uma verdade sobre o homem de Deus, homem santo mesmo,
é que ele louva ao Senhor por tudo. Ele louva ao Senhor por tudo. Essa é a primeira frase que nós podemos realçar, construir a partir do texto. Ele louva ao Senhor por tudo. Pode colocar assim mesmo, ele. Esse ele é o homem crente, é o homem santificado, é o servo verdadeiro de Deus. Ele louva ao Senhor por tudo. E nós vemos isso no versículo 25. A segunda frase que diz algo sobre o servo de Deus, o servo verdadeiro de Deus, é a seguinte: ele prova livramentos, maravilhosos. Deus realmente cuida dele. Ele prova livramentos maravilhosos. Realmente Deus cuida dele. Nós vemos isso no versículo 26. E a terceira frase, está dando certo? E a terceira frase, importantíssimo aqui, queridos, importantíssima essa frase, essa realidade expressa nessa frase. Ele é instrumento de salvação. Queridos, isso é fator central. Ele é instrumento de salvação. Versículos 27 a 34, a maior parte do texto destaca isso, até por causa do propósito de Atos, que é mostrar a expansão da fé. Ele é instrumento de salvação, versículos 27 a 34. Nós veremos isso então, os irmãos verão isso, e teremos então aí está, já está rapidinho, muito obrigado, foi bem rápido hoje, obrigado, queridos. 3 características de um servo de Deus. Na realidade não são 3 características do servo de Deus, a palavra-chave, ele característica que temos que mudar depois. Mas enfim, ele louva ao Senhor, Senhor com maiúsculo, ele louva ao Senhor por tudo, veremos no versículo 25. Segundo, ele prova livramentos maravilhosos. E terceiro, ele é instrumento de salvação. Os irmãos têm aí o esbocinho então, e nós vamos caminhar sobre esse esboço. Então vejam agora, observem então, voltando para o texto, eu vou ler o texto todo e depois voltamos para cada pedacinho dele. Vamos ler o texto inteiro, para que os irmãos não percam a sequência da história, como a história transcorre aqui. Diz assim, versículos 25 a 34, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É uma história muito linda, essa história, que mostra que a conversão do carcereiro de Filipos. A igreja de Filipos está crescendo. É a primeira igreja europeia, a igreja de Filipos. Ela está crescendo. Já temos Lídia e todos da sua casa, e agora temos aqui esse carcereiro que também se converteu com toda a sua casa. É uma igreja, a igreja de Filipos é uma igreja que vai trazer muitas alegrias para o apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta alegre. Todos os capítulos da carta de Paulo aos Filipenses, todos eles, têm a palavra alegria. Todos.
Tanto que alguns teólogos dizem que o tema da carta é a alegria cristã. Não é, mas dizem que é a alegria cristã, porque sempre, sempre, sempre a palavra alegria aparece lá. Mas vejam aí o versículo 25, olhando aqui para esse traço, essa verdade acerca do homem de Deus. Ele louva ao Senhor por tudo. Vejam que linda é a descrição que aparece no versículo 25. Por volta da meia-noite, já bem tarde, os missionários estavam ali presos já há algumas horas. Era uma situação de sofrimento, de dor, de terrível desconforto, e eles então disseram: eu reivindico agora o meu direito. Não, eles não fizeram nada disso. Eles disseram: eu não aceito. Não, absolutamente. O que existe nos crentes do livro de Atos é uma postura tão curiosa, porque eles são marcados por uma serenidade imensa. Nós aprendemos, Pedro, quando foi preso, no comecinho, nos primeiros capítulos de Atos, quando ele foi preso, a Bíblia fala que mesmo Tiago tendo sido morto, Tiago, filho de Zebedeu, tendo sido morto, Pedro, na prisão, dormia, sabendo que o que estava reservado para ele era uma sentença idêntica. Ele dormia na prisão, tranquilamente. Então apareceu um anjo e abriu as portas e o libertou. E o que nós vemos então nos crentes, em face de todo esse sofrimento e dores e tudo mais, não é uma postura de revolta, de inconformismo, de reclamação, de revolta contra as autoridades ou contra Deus, nada disso. O que nós percebemos é uma postura de esperança, de alegria e de serenidade. O crente não é normal. Não é normal. Ele não é normal. Eles estão aqui os dois, numa prisão úmida, imunda, mal cheirosa, insalubre, presos no tronco, e eles então ali, de madrugada, à meia-noite, eles oram e eles cantam louvores a Deus, diz o texto. E o que é curioso observar, nós não temos mais informações sobre os outros prisioneiros, acerca do impacto posterior que esteve sobre eles. Mas o texto fala que os demais companheiros de prisão escutavam. Eles ouviam isso. Eles ouviam Paulo e Silas orando e ouviam Paulo e Silas cantando. E Lucas registra isso. Lucas registra isso e como que deixa as conclusões disso por conta do leitor. Eles veem essas coisas acontecendo, os prisioneiros veem essas coisas acontecendo, e Lucas não diz qual foi o desfecho disso na vida dos prisioneiros. Isso fica meio que por nossa conta imaginar. Que impacto isso causou sobre aquelas vidas? Que impacto isso causou sobre aqueles homens? Que impacto isso causou sobre aqueles prisioneiros naquela madrugada? Talvez aqueles homens, posteriormente, tenham ficado com isso em sua mente, e em algum momento da sua trajetória na vida, tenham crido no Evangelho. Não sabemos. O texto não fala nada sobre isso, mas isso aconteceu. O fato é que a tônica do versículo 25 é sobre a postura de Paulo e Silas. E essa postura é curiosa, interessante, porque nós percebemos que esse é o traço realmente do homem que confia em Deus. Existe um salmo muito conhecido, até compartilhei um pouquinho dele no Ano Novo, é o Salmo 84. Salmo 84 tem um versículo, vou compartilhar rapidinho com os irmãos esse versículo, que reflete bastante, que ilustra bem essa postura de Paulo e Silas. Salmo 84, 5 e 6. Nós, irmãos, nós temos que abandonar, nós temos que fazer, essa é a palavra certa, nós temos que abandonar, e eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso e convido os irmãos a atenderem esse apelo que brota da Escritura de forma indireta e direta. Nós temos que abandonar a murmuração. Nós temos que abandonar
a postura de constante descontentamento com tudo. Tudo. Temos que abandonar isso. Os crentes muitos crentes vivem reclamando o tempo todo da vida. De tudo. Reclamam da casa, reclamam dos filhos, reclamam da esposa, reclamam do marido, reclamam da vida, reclamam do trabalho, reclamam da comida, reclamam da água, reclamam de tudo. Tudo. E quando nós olhamos para os crentes do Novo Testamento, eles não são assim. Não. Eles não ficam brigando com Deus, reivindicando direitos e batendo pé e exigindo, eu sou filho do rei, nada disso. Eles entendem essas coisas de uma outra perspectiva. A leitura que eles fazem da história e da vida é diferente. Eles olham para as adversidades e eles têm um mecanismo de interpretação totalmente diferente do mecanismo de interpretação dos incrédulos. Então veja como é isso. Veja, o Salmo 84 talvez nos ensine como isso funciona. Diz assim o Salmo 84, 5 e 6. Salmo 84, 5 e 6. Diz assim, é um salmo conhecido esse aqui. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Este salmo, como eu disse na minha devocional de Ano Novo, que eu fiz na internet, esse salmo é um salmo que se refere ao peregrino que está indo para Sião a fim de adorar ali. Era uma jornada, uma viagem que ele tinha que fazer. Uma viagem que não era muito fácil, dependendo da distância do local de onde ele estava. Era uma trajetória longa, demorada, debaixo de um sol quente e tendo que atravessar rios, talvez desertos, montanhas, vales, enfim, ele tinha que trilhar esse caminho para chegar a Sião. Por quê? Porque em Sião era o lugar de adoração. Na antiga dispensação havia um local específico de adoração. A presença focal de Deus se centralizava em Sião, no Monte Moriá, no Templo de Jerusalém. Então os adoradores tinham que ir lá. Eles tinham que ir lá para oferecer suas ofertas, realizar suas cerimônias de consagração de vida, realizar seus atos cultuais. Era necessário ir lá, não havia outra opção. Eles tinham que ir lá. Então eles saíam de suas cidades, iam caminhando. Isso exigia muita disposição, muita força, muita disposição para trilhar esses caminhos difíceis. E o texto então fala: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. É a força para prosseguir. É a força para ir em frente. Mas é a força para ir em frente não em qualquer objetivo. É a força para ir em frente no afã, no objetivo de servir ao seu Deus. Não é a força e a determinação no afã de comprar um carro novo. Isso pode ter, não tem problema. Se você tem determinação e força e coragem e persistência para comprar um carro novo, ótimo, Deus abençoe e consiga seu carro. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando sobre a força, a determinação, o vigor para atingir o objetivo de servir ao Senhor. E ele caminha nessa direção, movido por uma força que Deus dá. O texto diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele diz no versículo 7, veja o versículo 7, ele vai indo, ele prossegue na jornada rumo a Sião, de força em força. Ele vai renovando o seu vigor, mais e mais. Ele vai caminhando de força em força, redobrando a sua força, seguindo nessa direção. E veja o que acontece no caminho. O texto fala: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ou seja, ele não vê desvios. No seu coração não há desvios nem obstáculos. Ele prossegue nesse alvo, nesse objetivo. Na minha jornada, o alvo é servir o meu Deus. Eu não vejo desvio, não há desvios dentro de mim, não há distrações no meu coração, não há obstáculos que eu coloquei dentro da minha alma, da minha mente, não. Eu tenho um alvo, esse alvo é servi-lo, e esse meu alvo diante de mim está livre de obstáculos, está livre de desvios e distrações.
E eu sigo então firme nessa direção. Eu não me deixo levar por bobagens, por apelos secundários. Eu tenho os caminhos aplanados aqui dentro, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero trilhar a jornada do serviço do meu rei. E ele prossegue. Veja o versículo 6, onde ele chega. Enquanto ele caminha, onde ele chega. O texto diz, o qual passando pelo vale árido. É a jornada. É a jornada. Na jornada tem essas estações. Na jornada tem esses estágios do vale árido. Há aqui uma certa obscuridade na expressão traduzida como vale árido. Pode significar o vale dos carvalhos, aí seria um vale seco, ou pode significar o vale das lágrimas. De qualquer modo, é um vale ruim. É um vale ruim. Seja um vale das lágrimas, ou o vale dos carvalhos secos, o vale seco, de qualquer modo, é um vale ruim. Uma figura de linguagem para falar de momentos ruins da jornada. E veja o que acontece. Ele passa por esse vale de lágrimas, ou por esse vale deserto e seco, e veja o que ele faz. O que acontece com essa pessoa? Veja o que diz o texto. Ele faz dele um manancial. Ele transforma o vale num jardim. Ele transforma o vale num jardim. Como ele faz isso? É a sua visão da realidade. A sua visão da realidade é outra. Ele observa aquele vale e ele diz, aqui eu tenho um grande jardim onde pode brotar o louvor genuíno, o sacrifício de louvor, a adoração sincera. Podem brotar neste vale de lágrimas. Neste vale de lágrimas podem brotar as flores da esperança, da perseverança, da fé, da coragem, da gratidão. Essas coisas todas podem brotar nesse vale. E de fato brotam. E ele faz então daquele vale um jardim, um manancial, um lugar regado, onde essas flores todas brotam. E é exatamente isso que nós vemos em Atos 16. Exatamente isso. Aqueles homens, os missionários, estavam num vale árido e transformaram o vale árido da escuridão, do medo, da dor, eles transformaram no vale do louvor e da oração. Eles fizeram isso. Eles transformaram o vale da escuridão, do medo e da dor no vale do louvor e da oração. Eles fizeram do vale das lágrimas um manancial. Esse é o homem de Deus. Esse aqui. Esse é. Esse é. O homem que não conhece a Deus, queridos, jamais seria capaz disso. Jamais. Ele chegaria, o homem que não conhece a Deus chegaria às raias da blasfêmia. Ele até duvidaria da existência de Deus. Ele duvidaria até do amor de Deus. Ele diria, Senhor, onde o Senhor está? Como é que o Senhor faz isso comigo? De que valeu eu te servir? De que valeu eu testemunhar a seu respeito? Não me valeu de nada. É assim que ele age, o homem sem Deus. É o oposto. Ele transforma o vale escuro num vale ainda pior, mais feio ainda. Mas o homem de Deus não. Ele transforma o vale seco num jardim florido, como fizeram os apóstolos nessa ocasião, em Atos 16. Queridos, temos que aprender isso. Onde está começando? É um bom projeto, não é? Não é um bom projeto? Eu vou ser o jardineiro de Deus. Eu vou transformar os vales secos em mananciais na minha vida. Enquanto eu caminho, enquanto eu trilho no rumo de Sião, com a força que Deus dá, quando eu passar pelos vales secos,
eu vou transformá-los em mananciais de gratidão, de esperança e de fé. Será assim na minha vida. Eu vou ser um crente assim. É um tremendo projeto de vida. Ah, pastor, eu tinha planejado comprar minha casa própria. Amém, Deus abençoe, eu te dê 5 casas próprias. Ah, pastor, eu tinha planejado ser promovido. Ótimo, Deus abençoe, seja promovido. Está no CEO, ali junto com Elon Musk, companheiro dele. Deus abençoe, você tem tudo isso. Mas que nenhum desses sonhos suplante esse ideal maravilhoso de, para a glória de Deus, transformar os vales sombrios em mananciais, em que o nome de Deus é glorificado e a nossa fé é exercitada e amadurece. Isso é muito lindo perceber e temos que ter isso em nosso horizonte. Muito bem. Segundo item aqui. Que outra verdade nós temos sobre o homem realmente de Deus? O homem piedoso, o servo verdadeiro. O versículo 26 fala assim, e esse versículo serve de base para essa verdade, que o homem de Deus prova livramentos maravilhosos. Veja aí o que diz assim: de repente, sobreveio tamanho terremoto. Essa frase significa que o terremoto foi forte. A região de Filipos tinha terremotos. Era relativamente comum ter terremotos. Mas a questão é que o terremoto veio numa hora marcada. Veio na hora certa. Um terremoto ali, talvez localizado ali. E aí é que está o grande milagre de Deus. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Então o que acontece? As portas presas às paredes ficaram soltas, porque os alicerces foram abalados. Então as portas caíram e se abriram. E da mesma forma os grilhões que estavam presos às paredes, quando as paredes balançaram, eles se soltaram. O texto diz de fato que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, talvez grades, e soltaram-se as cadeias de todos, porque os presos dentro das masmorras, eles não ficavam somente dentro das suas celas, eles também eram acorrentados lá dentro. Era uma medida adicional que trazia bastante sofrimento para eles. No caso dos apóstolos, eles não estavam acorrentados, mas estavam presos no tronco, o que era muito pior do que ficar acorrentado. No cárcere Mamertino, em Roma, existe ainda hoje o cárcere. O que existe é uma pequena uma colunata no centro do cárcere. Tem uma colunata de pedra. É uma coluna baixa de pedra em que há uma argola fixada nessa colunata. E os prisioneiros ficavam dentro do cárcere, que é um lugar subterrâneo, que dava para o esgoto da cidade. E dentro desse cárcere, sem nenhum acesso a não ser em cima, há uma abertura em cima, apenas para que a pessoa receba alimentos. Quando recebia, porque muitos presos no cárcere Mamertino em Roma, eles morriam de fome, eram deixados ali para morrer de fome. Então não recebiam comida. Mas quando recebiam, então era por essa abertura em cima. E nessa colunata, eles eram presos por uma corrente. E ficavam lá dentro daquele buraco, aquela masmorra de pedra, ficavam ali acorrentados nessa pequena coluna. Aqui nessa prisão talvez fosse um pouco diferente. As argolas estavam presas nas paredes. Então quando houve o terremoto, as paredes balançando-se soltaram essas argolas e eles ficaram então livres, os presos ficaram livres. Interessante o que acontece aqui. Eu coloquei, ele prova livramentos maravilhosos. Eu quero destacar para os irmãos o seguinte aqui. Esses livramentos maravilhosos, e quando eu digo maravilhosos, são realmente miraculosos. Eu quero destacar dois fatores importantes. Primeiro, nós, crentes que somos, pessoas que
tem uma concepção de universo aberto. O que significa a concepção de um universo aberto? Significa que o nosso universo não está fechado de modo intransponível dentro das leis naturais. Nosso universo está aberto no sentido de que Deus pode interferir e anular certas leis naturais. E nós chamamos a anulação dessas leis naturais, nós chamamos de milagres. Tudo isso para falar que nós cremos em milagres. Tem que enrolar tanto, é só falar, nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos que o nosso universo não está fechado dentro de um conjunto de normas inflexíveis e que são impossíveis de ser alteradas. Não, nós cremos que Deus pode interferir e romper essas leis e anulá-las temporariamente e fazer o que Ele bem entende. Nós cremos que as leis as leis físicas e naturais que regem o universo e pelas quais nós somos gratos, que vivemos graças a elas, nós cremos que Deus é o legislador delas. E sendo o legislador, Ele pode passar por cima delas e suspendê-las quando e como quiser, nas horas que quiser. E nós cremos nisso. Nós cremos em milagres. E nós temos que tomar um certo cuidado. Nós que somos crentes bíblicos e zelosos pela verdade, nós temos que tomar cuidado porque em virtude da existência de igrejas fraudulentas, nós temos medo de falar sobre milagres. Nós temos medo de dizer, olha, nós cremos em milagres e sermos confundidos com essas igrejas fraudulentas que há por aí. Nas igrejas fraudulentas que há por aí, o que acontece? Fazem lá um culto de milagres. Então marcam a hora certa em que o terremoto vai acontecer. Olha, vem à igreja na sexta-feira, às 19h, porque o terremoto vai acontecer às 7h15. O Espírito Santo vai fazer o terremoto. Queridos, isso é de uma parvoíce tão gigantesca que nós não conseguimos encontrar palavras para descrever a estupidez disso. Isso não existe. No livro de Atos isso nunca acontece. Nunca ninguém marcou o momento certo, a hora certa para Deus agir no determinado lugar. Nem a hora, nem o local. Ninguém marca a agenda de Deus. Olha, o Espírito Santo, na semana que vem, no dia 10 de janeiro, às 18h30, na Avenida General Ataliba Leonel, vai realizar milagres de cura. Isso jamais aconteceu. Os milagres do Novo Testamento acontecem de modo inesperado e em momentos em que os operadores desses milagres, os apóstolos, são tomados de uma convicção que lhes sobrevém de repente e eles então, movidos por essa convicção dada por Deus, eles realizam ali suas curas e milagres. Sem hora marcada, sem hora disso. E mais, são milagres que são objetivamente verificáveis. É possível ver que realmente aconteceu um milagre. Aquele aleijado em Listra, ele era conhecido desde criança, ele nasceu aleijado. E começou a pular. Todos viram isso, não era uma fraude. Não era como os milagres de hoje, tem alguém aqui com tendinite. Eu estava com tendinite, curei, olha como eu não tem mais. Como é que eu vou verificar isso? Como é que eu verifico a cura da tendinite? Eu estava com uma dor com enxaqueca, curei. Como é que eu verifico a exatidão disso? Então, existem muitas fraudes, muitas mentiras e bobagens e até blasfêmias nesse campo. E nós, então, olhamos para isso está cheio. Estamos cansados de ver isso já virou piada. Todo mundo sabe disso. E nós, então, olhamos para isso e pensamos, eu tenho que tomar cuidado ao falar sobre esse assunto, porque senão vão me confundir com essa gente. Queridos, longe de nós isso. Nós cremos de fato nos milagres de Deus. Cremos nisso. De todo o coração. E nós oramos por isso continuamente. Sempre. Quando nós oramos por um enfermo, o que nós pedimos? Senhor, cura essa pessoa. Ou pelos remédios, ou milagrosamente. Mas cura essa pessoa. E o Senhor atende nossas súplicas. Os irmãos que vêm nas quartas-feiras sabem disso.
Deus realiza milagres maravilhosos, muitas vezes. É que nós não colocamos no jornal. Mas Deus realiza milagres maravilhosos, curando pessoas de forma inesperada, maravilhosa, linda. E continuamos crendo nisso. E crer nessas coisas não significa se igualar a essa gente aí fora. Absolutamente. Esse é um fator importante a se considerar. Nós crentes cremos nisso e experimentamos isso. Nós crentes experimentamos livramentos maravilhosos. Se eu abrisse a oportunidade aqui para os irmãos contarem, os irmãos diriam: pastor, eu estava sem saída, não havia saída humana para mim. O que Deus realizou naquele hospital deixou os médicos boquiabertos, sem explicação. Pastor, o que aconteceu na minha vida, o que eu experimentei, a resposta que Deus nos deu, foi simplesmente fora dos parâmetros normais da experiência humana. Vai além. Deus interferiu de modo dramático e maravilhoso e me ajudou e me socorreu. E nós temos muitas histórias assim. Isso não significa nos igualarmos a essas pessoas. E um outro fator importante que nós temos que aprender é que Deus não faz isso sempre. Deus livrou Paulo e Silas dessa prisão aqui. De outras prisões. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, acorrentado em Roma, numa masmorra, lá não aconteceu nenhum terremoto. Quando Pedro, conforme a tradição, foi preso também em Roma, no ano 64, sob Nero, não apareceu nenhum anjo pela segunda vez abrindo as portas. Apareceu uma vez só. Talvez Pedro tenha até torcido, né? Cadê aquele anjinho que veio da outra vez? Dessa vez não. Ou seja, quem administra essas coisas é Deus e não nós. Ele livra Pedro e condena e deixa Tiago morrer decapitado. Ele age como ele quer, no momento em que ele quer, em relação às pessoas que ele quer. Ele pode fazer algo milagroso na vida do seu irmão ao seu lado. E você, na mesma situação, não provar nada disso. Ele administra o seu poder, a sua graça e o seu favor conforme ele quer. Sabe por quê? Porque ele é Deus, não você. Ele é Deus. Enfim, isso na cabeça. Isso na cabeça. Ele é Deus. Ele mata e cura. Ele livra ou não. Ele ajuda ou deixa. Ele faz o que ele quer. E todos os seus atos, quando ele livra e quando ele mata, são santos, justos, sábios e bons. Quando ele traz o terremoto e livra, ele é santo, justo, sábio e bom. Quando ele traz a espada e mata o apóstolo, ele é santo, justo, sábio e bom. Ele é justo e bom em todos os seus caminhos. Todos. E diante disso, então, vindo o terremoto ou não, eu olho para a situação e digo: venha o que vier, eu vou transformar esse vale num manancial. Virá o terremoto do livramento? Não sei. Ou virá a espada do algoz? Não sei. Porque eu sei que eu sou um crente. Se vier o livramento, louvado seja Deus, não vai me surpreender tanto, porque eu sei que ele é assim. Mas se não vier, louvado seja Deus também. Porque este vale, na visão que o Senhor me deu como homem transformado, este vale
eu já transformei num manancial de adoração, de louvor e de fé. E é assim que o homem de Deus caminha, enquanto trilha a sua jornada até Sião. Vamos orar, semana que vem prosseguimos. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso que nos ensina como é o homem de Deus, entre outras coisas. Abençoa-nos, Senhor. Faça com que essas coisas sejam reais para nós. Precisamos tanto disso. Perdoa-nos. 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 Ajuda-nos a olhar o vale seco e transformá-lo num manancial. Caminhando na sua força, ajuda-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos a murmuração, o inconformismo, a ingratidão, a falta de confiança na sua bondade, na sua sabedoria, as reclamações. Perdoa-nos, Senhor. Que saibamos que o Senhor administra nossas vidas de modo sábio e bom, e louvemos ao Senhor por tudo. Ajuda-nos também a entender quando o Senhor traz livramento e quando o Senhor não traz, reconhecendo que é o Senhor quem administra essas coisas de acordo com sua sabedoria e de acordo com sua soberania. Muda o nosso entendimento, muda a nossa mente, para que ela se ajuste ao que a sua palavra diz, e assim sejamos sábios de verdade, ó Deus. Tem misericórdia de nós, caminha conosco, que sejamos seus discípulos, que o Senhor nos instrua ao longo da vida, e que essas lições que aprendemos hoje façam parte desse currículo, porque estamos trilhando a senda rumo a Sião. Dá-nos forças, ó Deus, e ajuda-nos a caminhar conforme o Senhor quer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.